Quanto dá para ganhar com ações? Essa é uma pergunta recorrente e a gente está aqui no vídeo de hoje para tentar esclarecer um pouco mais sobre esse assunto. Eu sou David Aroeira, seu anfitrião nessa viagem. Esse é o nosso canal Chá Financeiro. Falamos de conhecimento, habilidades e atitudes. Fique conosco para mais essa jornada. Olá, tudo bem? Antes de mais nada, precisamos nos apresentar oficialmente. Se você é novo aqui no canal, nosso canal ele fala sobre conhecimentos, habilidades e atitudes que você precisa para mudar a sua vida financeira, seu comportamento e a sua vida pessoal e profissional. Então tratamos de tudo aquilo que pode te ajudar de alguma forma a se planejar e se comportar melhor no mercado de trabalho ou no controle das suas finanças e da sua carreira. Bem, o tema de hoje é uma pergunta que é muito recorrente nas redes sociais, em quase todos os canais que tratam de investimento e de renda através de aplicar o seu capital em ações, em renda fixa, algum tipo de investimento no mercado financeiro. Que é a pergunta que vale R$1 milhão. Quanto dá para ganhar com ações? E aí a resposta a essa questão pode ser um pouco perturbadora. A resposta a essa questão é depende. Depende do tempo, depende da quantidade de capital que você vai aplicar e depende em quais ações estamos falando. Então, para ser mais exato, para a gente poder ter uma perspectiva melhor, eu trouxe aqui alguns dados que talvez seja interessante para que você conheça como funciona a renda variável. E aí, antes da gente entrar exatamente nos cálculos, eu preciso esclarecer ou colocar aqui em pauta para a gente poder discutir o que é a Selic. E aí, certamente, se você já acompanha o mercado de algum tempo, você já ouviu falar. A Selic ela é a taxa básica da economia. É a taxa que o Comitê da Política Monetária do país se reúne, define qual será essa taxa a ser repassada para os bancos e para todo o sistema financeiro. E essa taxa ela é a básica para que os bancos possam estabelecer sua política de atividades comerciais. E no que essa taxa Selic influencia na nossa decisão de investimento? Basicamente, a taxa Selic ela é utilizada como um dos pilares para se observar o rendimento da poupança. Então, se você decide guardar o seu dinheiro, e um dos lugares a que eles atribuem maior segurança é a poupança, a caderneta de poupança, você vai ter um rendimento atrelado ao comportamento da Selic. Eu vou colocar na tela aí para você um gráfico, que é o gráfico da taxa Selic dos últimos anos. Esse gráfico ele apresenta aí para você uma queda da Selic, chegando a um patamar histórico de 2%, aí, bem no ápice da pandemia. E aos poucos agora, do início do ano para cá, a gente começou a voltar a níveis normais para o nosso país de taxa Selic, voltando a crescer essa taxa, a aumentar essa taxa. E por que se faz isso? Economicamente falando, o Comitê de Política Monetária, o Copom, ele eleva a taxa básica de juros da economia para tentar reter o avanço da inflação. Então a Selic ela é importante porque quanto mais alta é a Selic, maior é a tentativa do governo em reter o avanço da inflação. E quando ele faz isso, ele provoca uma melhoria nos sistemas de investimento que adotam a renda fixa ou adotam a taxa de juros do mercado como sua base, como é o caso da poupança. Poupança, para vocês terem uma ideia, ela, enquanto a Selic estiver abaixo de 8,5%, ela vai render 70% da Selic mais a taxa referencial, a TR. Se a Selic subir ao patamar acima de 8,5%, aí a taxa de poupança passa a ser 0,5% mais a TR. Para vocês terem uma ideia, a taxa hoje da poupança está em 2,97%. 2,97% ao ano. Isso quer dizer que se você deixar seu dinheiro na poupança em janeiro, em dezembro, permanecendo essa mesma taxa, você vai ganhar em R$100, R$ 2,97. Então essa seria a sua valorização, o que na prática não paga nem a desvalorização da moeda. Então olha lá, eu separei aí para vocês.
a renda fixa, uma que a gente adota aqui como base para poder estabelecer os comportamentos de análise de todas as outras, é a renda fixa do Tesouro Nacional, né, que vai render a uma taxa fixa de 8,03%, com vencimento para 2024. Esse investimento ele vai ser basicamente uma forma de você guardar seu capital e remunerar seu capital a uma taxa que pelo menos não te dê perda de poder de compra da moeda, né? Então vai permanecer o seu poder de compra, não rende lá muita coisa, mas ao menos você guarda, reserva o seu valor. Claro que você tem outras formas mais seguras, melhor dizendo, mais arriscadas, mas que compensam mais do que guardar o dinheiro no Tesouro Direto. Só que guardando no Tesouro Direto, você tem a segurança de receber esse valor na data estipulada no contrato, né? Então é uma forma de trazer segurança à sua perspectiva. Bem, e tirando a renda fixa e a poupança, aí a gente entra no campo, a gente entra na seara da renda variável, que é a queridinha aí aos olhos dos investidores. E a gente tem, fora os fundos de investimento, a gente entra aí na parte de investimento em ações. Eu separei a ação aqui do Itaú, ITUB3, né? E aí, para fazer uma simulação aqui, para a gente poder entender quanto rende o capital aplicado em ações, vamos supor que o preço esteja em R$27, está por volta disso, tá? No dia que eu estou gravando esse vídeo para vocês, está por volta de R$27. Acabei de olhar, 27 um pouquinho, 27,3, 27,7, alguma coisa assim. Então nós vamos adotar R$27. O outro investimento não é em ação, mas é em título de fundo imobiliário. E aí eu separei um dos mais famosos aí do Brasil, que é o MXRF. O MXRF ele tem um preço muito baixo e por isso ele atrai muita atenção dos investidores. O MXRF está por volta de R$10. Né? Houve essa semana um anúncio aí, né, do Paulo Guedes, o ministro da Economia, sobre a alteração na forma de tributação dos rendimentos variáveis, e isso impactou diretamente no desempenho de preço desses ativos no mercado. Então, se você olhar, né, no finalzinho de junho, quem estiver assistindo esse vídeo depois, vai ter uma queda muito grande no IFIX, que é o índice que mede a volatilidade do mercado em títulos de fundo imobiliário, porque indica a resposta do mercado a essa, vamos dizer, ameaça, que seria a redução do ganho mediante a tributação dos dividendos e do rendimento auferido com os títulos. Então, assim, o mercado responde a esses estímulos, tá? Então, o grande perigo da renda variável é justamente essa. Ela vai variar e, por isso, a dificuldade de todo mundo responder a essa questão, quanto dá para ganhar em ações. Porque é um valor que você só tem uma perspectiva. Você não tem como dar esse valor exato, você não tem como chegar à exatidão, porque com o passar do tempo isso pode se alterar drasticamente. As medidas que são tomadas, o desempenho das empresas, isso vai variar. Quando você compra uma ação, você é um sócio daquela empresa. Se a empresa vai bem, vende muito, rende muito, você recebe suficiente por isso. Se ela vai mal, se o comércio fecha, como aconteceu na pandemia, se a empresa tem problemas fiscais, tributários, legais, isso impacta diretamente no teu lucro. Então, é sim arriscado, né? Apesar de você ter uma perspectiva, mas ele é sim arriscado. E esse risco ele é transferido para você em forma dos seus resultados. Bem, e o terceiro e último ativo que eu separei para a gente poder analisar é o HCTR. É um título também de fundo imobiliário e ele está na faixa aí dos R$130 também por conta dessa oscilação. Esse título eu tenho em carteira, ele já foi até quase 160, 150 e alguma coisa, e hoje ele está nesse valor de R$130. Bem, quanto dá para ganhar? Esse é o tema do vídeo e é isso que vamos falar agora. Se eu for observar aí os 3 ativos escolhidos, eu vou perceber o seguinte, que a R$27 eu adquiro uma ação do ITUB3 e essa ação ela vai render para mim anualmente, pelo seu dividend yield, mais ou menos 2,4%. 2,4% ao ano. No caso do MXRF, vai render
um percentual de 5,3% ao ano. No caso da HCTR, vai render mais de 8% ao ano. Então, olha só, se eu tiver R$270 para fazer essa simulação aqui, vamos dizer que eu tenha R$270. Comprarei 10 ações de YouTube, comprarei 27 de MXRF e comprarei 2 de HCTR. Então, vamos lá. O rendimento mensal de YouTube entre 1,5 centavo de dividendo, mas por volta de 6 centavos na média de juros sobre capital próprio, eu tenho 7,5 centavos. 7 centavos e meio. No caso do MXRF, eu tenho 7 centavos, foi a última cota paga. Ele vai variar entre 6 até 8, mas a última cota paga do mês passado foi de 7 centavos por cota. Então, se você tem 27 cotas, você vai receber 7 centavos por cada uma. No caso do HCTR, ele também variou aí de R$2 e alguma coisinha, R$2,20, R$2,30, até R$1,90. Mês passado foi R$1,90, então vamos colocar R$1,90. Então, R$1,90 por cota, você vai ter 2 cotas a R$1,90. Quanto que isso vai render para mim? Então, imaginando que eu tenha os R$270, que não é um valor tão alto e que você pode juntar, né, de pouco a pouco. Né? Todo mês eu guardo, sei lá, R$50, R$40. E aí eu vou juntando esse valor e aplicando nesses ativos. Quanto que eu vou receber por mês? Pelo YouTube, eu vou pagar R$27, obedecer a uma taxa de retorno de 2,4% ao ano. Então, mês a mês, basicamente, estarei recebendo 75 centavos com os meus R$270 investidos. Se eu, ao invés de comprar o YouTube, comprasse MXRF, dariam 27 cotas a R$10. 27 cotas, pagando 7 centavos por cota, renderia R$1,89. Agora, se eu pensar em HCTR, esse rendimento é de R$1,90 por cota. R$1,90 por cota, 2 cotas, teria eu R$3,80 investindo os mesmos R$270. Qual a diferença entre os três? A diferença é que com as ações do YouTube, você tem a possibilidade de aumento patrimonial maior do que com as cotas de fundo imobiliário. O valor de R$27 ele tende a subir. Com os investimentos que o banco faz, com o desempenho que o banco traz, a busca dos compradores, dos investidores pelas ações do banco fazem essa ação subir. E aí você ganha dinheiro na valorização dessa ação. É claro que isso só se sacramenta na hora que você vende a sua ação, né? E aí você realmente ofere o lucro. Mas, enquanto isso, é só uma perspectiva, né? Assim como quem também compra e o preço cai, ele só vai perder dinheiro se ele vender as ações. Enquanto ele as mantém sob sua posse, nada mudou para ele. Aí ele só vai receber os dividendos. Então é isso. São 3 papéis diferentes. Ações tendem a valorizar-se no tempo mais do que os títulos, né, de fundo imobiliário. O fundo imobiliário ele tem uma constância de pagamento melhor no geral do que as ações e seu valor também é melhor do que o das ações, o rendimento de dividendos, mas em contrapartida ele não se valoriza tanto quanto as ações se valorizam. E aí uma das coisas que você tem que pensar antes de perguntar quanto eu ganho investindo em ações é quais ações, quanto tempo deixará o dinheiro investido e qual o valor você pretende investir. Tendo essas 3 coisas, você consegue compor uma perspectiva de renda, seja nesse ou naquele papel. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nos acompanhe no canal. Se você ainda não nos segue, nos siga para poder dar uma força para a gente continuar montando esses conteúdos para vocês. Conteúdos gratuitos, coisas que eu aprendi na minha vivência de sala de aula como professor e que também tenho aprendido fazendo os meus estudos, as minhas análises. Curtam esse vídeo, compartilhem com os amigos e nos deem o prazer de estar conosco na próxima oportunidade. Estaremos de novo aqui ao longo da semana, sempre postando vídeos para que vocês possam conhecer, desenvolver habilidades e ter a atitude de mudar sua condição de vida para melhor. É isso que esperamos, é por isso que trabalhamos. Um abraço a todos e até a próxima.